Olá! Nessa aula, vamos falar agora sobre gaps. O que são gaps? Gaps são espaços, de preço que não houve negociação entre um dia e outro no mercado. Então, um gap ele é basicamente, digamos, vamos interpretar aqui um ativo que ele vem negociando aqui, ele vai subindo. E aí, pode ter saído uma notícia muito boa entre um dia e outro, e esse gap, e esse ativo, ele já abre com uma alta aqui, né? Então aqui ele está custando 2, aqui ele está custando 3, e aqui ele já vai para um preço de R$6 abrindo aqui, ó. Isso é um gap de alta, tá? E o movimento ao contrário, se o ativo estiver caindo e tem uma notícia muito ruim na empresa, ele pode abrir com um gap de baixa, aqui, tá? E abrindo com um gap de baixa, ele literalmente vai jogar o preço para baixo. Então aqui a gente pode considerar preços de 6, mesma coisa, 6, 3, 2, e aí ele pode cair para 1, automaticamente ele já sai de 2 e já começa o dia custando 1. Então o que na prática isso é um espaço, é um ambiente, né, é um nível de preço que não houve negociação entre um dia e outro no mercado, tá? E agora, eu vou falar sobre os dois principais tipos, tá? Existem vários, mas eu vou falar sobre os dois principais tipos de gap. Existem gaps, tá? Que o ativo, quando ele tiver, vamos lá, vou desenhar aqui que fica mais fácil. Vamos lá, o ativo ele está subindo, por exemplo, aí ele está lateral, é um exemplo simbólico aqui, tá? E aí, saiu uma notícia boa. E aí o ativo ele abre no próximo dia, aqui ó, abre acima dessa zona que provavelmente é uma zona de suporte. Então, se ele abrir o dia aqui, isso aqui é o que a gente chama de gap de fuga, tá? Quando o gap ele é num preço tão relevante que está acima de uma resistência anterior, isso para cima ou para baixo, tá? O gap de fuga também pode ser para baixo. Se o ativo abrir aqui, ao invés de aqui, né, isso aqui é uma consolidação, então se o ativo aqui, o gap de fuga basicamente ele é um gap que o ativo tende a seguir a tendência de que para onde foi o gap. Então se o gap é de baixa e ele é um gap de fuga, ele está acima, ele acontece, né, a abertura acontece abaixo da região de suporte, a tendência é que o mercado continue caindo, e se for acima da resistência, a tendência é que o mercado continue a subir. Tá? O outro exemplo é o gap comum, na prática, que o que acontece? Ele está acontecendo um gap, digamos que o mercado fechou aqui, mas ele vem e ele abre aqui, ó, em baixa, mas a baixa ainda, a queda não é tão relevante a ponto de mudar a tendência, porque não houve resistências rompidas ou suportes rompidos, tá? Então esses são os dois tipos principais, existem outros, mas eu vou focar nesse porque isso que vai afetar o nosso dia a dia no mercado de penny stocks. E agora, eu vou falar com vocês sobre como funciona o gap no mercado americano. Por quê? Porque lembram que existe o aftermarket e o pre-market? Como é que funciona isso na prática para vocês entenderem, tá? O mercado, ele fecha, né, no mercado americano, às 4 da tarde lá, aqui às 5 p.m., tá? Então o mercado vem acontecendo, blá, 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 fechou aqui, tá? Aqui começa o After Hours. O After Hours vai das 5 às 9 p.m. aqui, tá? 4 p.m. lá, 8 p.m. lá. Então o mercado pode fazer vários movimentos, pode disparar, pode ficar aqui, ele vem e ele fica aqui. Aí o que acontece? Aqui começa o pre-market, né? Então o encerra aqui às 9, então digamos que aqui, né? Aqui não tem negociação, aqui é onde as pessoas estão dormindo. E às 5 a.m. o pre-market, então aqui é o after hours, aqui não tem negociação, né? E às 5 a.m. do outro dia o mercado abre e ele começa a negociar aqui. E aí ele fica aqui. E às 10h30 da manhã daqui, né, ou 9h30 de lá, o mercado abre. Gente, o gap ele vai acontecer aqui também. Por quê? Porque aqui foi o fechamento do mercado
E aqui foi a abertura. Então aqui é o fechamento. E aqui é a abertura, tá? As pessoas, né, de uma forma geral, o mercado de uma forma geral, ele interpreta o mercado como gapado, né? Mesmo que o ativo possa ter subido e ele chegue no aftermarket num valor maior do que o preço que ele abre. Se o mercado abrir mais do que ele fechou, aqui ele tem um gap de alta e, obviamente, se o mercado abrir aqui, ele tem um gap de baixa, tá? E isso daqui é super importante, né? Vocês vão entender que durante esse ambiente de negociação aqui, que é fora do horário, existem inúmeras oportunidades, mas tem gente que só vai olhar o gráfico considerando os períodos regulares, tá bom? Então é isso, esse é um conceito que a gente vai abordar quando a gente entrar com mais eficácia nas estratégias, no mercado de penny stocks, mas esse é um conceito que eu já trago para vocês, que vai fazer parte do nosso dia a dia, ok? É isso e vamos até o próximo vídeo.